Apêndice uma abordagem geral para lesão cerebral traumática e problemas cerebrais. Neste livro, algumas vezes liguei determinado distúrbio ou doença a determinado tratamento. Mas em regra a abordagem adequada consiste em levar em consideração o paciente com o distúrbio e o estágio, ou em geral estágios de cura neuroplástica que seriam mais bem enfatizados no caso dessa pessoa. Por exemplo, relatei muitas abordagens diferentes de derrames e de lesões cerebrais ao longo deste livro. Apenas no caso das lesões na cabeça, revelou-se que os lasers de baixa intensidade, o PONS e a terapia do som eram úteis para certos pacientes. As duas abordagens descritas nos apêndices 2 e 3, sobre repadronização de matriz e neurofeedback, também podem ajudar pessoas com lesões cerebrais traumáticas. No futuro desse novo campo, não poderemos deixar de aprender a combinar abordagens neuroplásticas e de outras naturezas para ativar todas as etapas da cura neuroplástica de uma maneira específica às necessidades individuais de uma pessoa, como a associação de exercícios físicos e mentais e estimulação elétrica com o PONS, descritos no capítulo 7. No capítulo 4, a reabilitação de Gabi integrava exercícios, Tai Chi, que também tem um componente mental, e terapia da luz. A pesquisadora Robin Green mostrou que a combinação de estimulação cognitiva e estimulação física e social contém a diminuição do cérebro depois de lesões traumáticas em certos pacientes. Outros trabalhos preliminares realizados por ela e seus colegas dão a entender que pode haver lugar para exercícios cerebrais no tratamento das lesões traumáticas, com base nos que foram desenvolvidos por Michael Merzenich. O grupo de Edward et al. Usava biofeedback, seguido de terapia de contenção induzida, para tratar uma tetraplégica com paralisia total, em consequência de uma lesão na medula espinhal. Da mesma forma, crianças com distúrbios de desenvolvimento podem beneficiar-se de muitas abordagens, terapia da escuta, trabalho de Feldenkrais, neurofeedback e psicoterapia. Como a inflamação desempenha um papel tão importante no cérebro autista e essas crianças são hipersensíveis, é possível que os lasers de baixa intensidade e o PONS ajudem. Sempre que um paciente com problemas cognitivos apresenta uma reação parcial a determinada abordagem neuroplástica, é útil contemplar a possibilidade de acrescentar uma outra, para ver se ajuda. Também penso em termos de melhorar sempre que possível a saúde geral do cérebro. Um EEG quantitativo, que é um teste capaz de indicar se o paciente tem cérebro ruidoso. Esse estudo muitas vezes é feito por praticantes de neurofeedback avançado, devendo ser interpretado por um especialista que tenha feito contato com o paciente, não se limitando a processar a informação numa máquina. Os casos de recuperação que relatei usavam equipamentos concebidos por especialistas que fizeram importantes contribuições nesse campo, e não cópias ou imitações. Mas os resultados foram possíveis graças a clínicos insubstituíveis, com ampla experiência. A família de tratamentos que apresento aqui constitui uma nova disciplina clínica com muitas ferramentas à sua disposição. O que é ótimo, pois nem tudo funciona para todo mundo, é claro. Idealmente, é melhor trabalhar com um profissional de saúde experiente que entenda o estado do paciente, em caso de necessidade de diferentes abordagens, seja capaz de orientá-lo na escolha da primeira opção a ser experimentada. Em matéria de reprogramação cerebral, é necessário ter paciência, e às vezes os avanços são cumulativos, sendo necessário ponderar bem antes de abandonar uma das técnicas. Sabendo, contudo, que os neuroplásticos que levaram anos para dominar determinada abordagem nem sempre estão familiarizados com outras. Outros tratamentos e técnicas de treinamento neuroplásticos para casos de derrame, dores, problemas de aprendizado, declínio mental e diversos problemas cerebrais e distúrbios psiquiátricos são relatados em O Cérebro que se Transforma. Os leitores em busca de abordagens neuroplásticas para si mesmos ou seus entes queridos podem ter interesse em examinar ambos os livros, que fornecem em conjunto uma descrição mais completa das aplicações da neuroplasticidade. Mais informações podem ser encontradas no meu website, normandoide.com. Apêndice 2 Repadronização de matriz em casos de lesão cerebral traumática. A repadronização de matriz é uma forma de tratamento desenvolvida por um clínico canadense extremamente criativo, o Dr. George Roth.
Esse procedimento pode ser de grande ajuda para certas pessoas com LCT e outras lesões cerebrais, mesmo como primeira intervenção, antes de tentar algum dos outros métodos discutidos neste livro. Ela pode às vezes eliminar problemas que se interpõem à cura neuroplástica espontânea do próprio cérebro. Às vezes, parece suficiente para ajudar na melhora de uma pessoa com lesão cerebral traumática persistente. Em outras ocasiões, funciona bem combinada com diferentes abordagens. George Roth, especialista em medicina naturopática, quiropata e estudioso da osteopatia francesa, fez algumas importantes descobertas clínicas sobre a maneira como a energia se transfere para a cabeça, causando lesões cerebrais traumáticas. Toda pancada na cabeça envolve uma transferência de energia para o corpo. Ao ocorrer a pancada, a força se dissipa pelo corpo, o cérebro e o crânio. A pessoa nem precisa ter contato direto com o objeto para que ocorra a transferência de energia. As ondas de choque da explosão de uma bomba transferem energia suficiente para lesar o coração e o cérebro. Em acidentes de carro, essas transferências de energia afetam não só a pele e os ossos, mas também os órgãos cheios de fluidos do corpo. Estudos realizados com ossos e outros tecidos mostram que, quando absorvem a energia associada a essas pancadas, são alteradas tanto sua estrutura quanto a maneira como conduzem a energia elétrica. Uma estrutura cuja condutividade elétrica é alterada quando se altera sua forma é uma estrutura piezoelétrica. Em grego, piezo significa eu pressiono, estando relacionado ao conceito de pressão. Segundo Roth, quando a cabeça absorve uma quantidade maciça de energia numa lesão, as alterações piezoelétricas podem modificar o ambiente elétrico do cérebro, de modo que a capacidade dos neurônios de conduzir sinais é prejudicada. Em termos elétricos, os tecidos ao redor do cérebro, especialmente os ossos e os tecidos conjuntivos, deixam de ser bons condutores de eletricidade e passam a resistir e a bloquear seu fluxo. O que, segundo Roth, dá origem a muitos sintomas de lesão cerebral. Sabemos desde a década de 1840 que a administração de corrente elétrica ou campos magnéticos a ossos fraturados facilita sua cura. Cirurgiões ortoédicos canadenses usam habitualmente essa prática quando um osso quebrado está muito danificado ou com as pontas fraturadas, separadas demais para voltarem a se ligar e se curar por si próprias. Em todo o mundo, cerca de 100.000 fraturas foram curadas com a ajuda de corrente elétrica. Os campos magnéticos também podem curar tecidos lesados, e são usados frequentemente por fisioterapeutas. Acredita-se que esses tratamentos funcionem porque a corrente elétrica, gerada pelos próprios ossos, faz parte normalmente do processo natural de cura óssea. Roth restabelece o fluxo normal de duas maneiras, usando a pressão piezoelétrica e os campos magnéticos. Com base nas experiências piezoelétricas originais, demonstrando que a pressão no osso altera sua condução elétrica, ele descobriu que o simples fato de segurar suavemente um osso cuja forma tenha sido distorcida por uma lesão constitui pressão suficiente para alterar suas propriedades piezoelétricas. Isso permite que um osso lesado deixe de ser resistente à condução da eletricidade para voltar a ser condutor. Pude testemunhá-lo muitas vezes. Depois de ser segurado com suavidade, o osso espontaneamente volta à forma normal, o que é comprovado por medição, e também com radiografias e fotografias. Desaparecem os pontos vulneráveis no osso. Como também já ficou demonstrado que a mão é uma fonte de campos elétricos mensuráveis, em virtude dos nervos e das fibras musculares, Roth a usa como campo magnético. Ou então passou a utilizar cada vez mais um gerador de pulsos eletromagnéticos perto do tecido lesado, ao mesmo tempo que aplica suave pressão das mãos sobre ele, para acelerar o processo. Tenho acompanhado ao longo dos anos alguns dos seus pacientes de LCT nos quais essas técnicas foram aplicadas. Muitas vezes foram resolvidos parcial ou completamente velhos problemas de dores de cabeça, confusão mental, tontura, sono ou execução simultânea de tarefas, além de outros sintomas de LCT. Roth teve muitos pacientes com concussões múltiplas. Um caso típico é o de José, 44 anos, gerente de um grande órgão governamental. Em agosto de 2012, ele estava de pé sobre uma mesa de piquenique na chuva,
tentando prender uma lona, quando escorregou e bateu com a cabeça no piso de madeira. Foi apenas uma das 5 concussões que sofreu, as outras, no hóquei e num acidente de carro. Ele teve os habituais sintomas de dor de cabeça, fadiga, tontura, hipersensibilidade, sérios problemas cognitivos e incapacidade de absorver informação ou de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Chegava a dormir 16 horas por dia. Como os sintomas persistiam, seu neurologista diagnosticou síndrome de pós-concussão. José foi afastado do trabalho, incapacitado por 6 meses. Tentou muitos tratamentos e medicações. Finalmente, o neurologista disse que sua única alternativa seria esperar. José tinha aguardado a cura de concussões outras vezes, mas dessa vez estava paralisado e deprimido. Não acabava mais, contou-me ele. Quando procurei o Dr. Roth, eu já estava desesperado. Ao fazer o exame físico de José, Roth constatou muitos sinais neurológicos de lesão na cabeça, entre eles problemas de segmento ocular, deficiência auditiva e hiperreflexos em ambas as pernas, indicação de lesão nos neuronídeos cerebrais que regulam o movimento. Conversei com José depois de sua 6ª sessão com Roth em 6 semanas. Ele pôde suspender a medicação, interromper os outros tratamentos e voltar ao trabalho. A névoa no cérebro desapareceu e seus sintomas neurológicos melhoraram. Depois de mais uma sessão, a dor de cabeça se fora. O interessante, comentou José, é que, quando o Dr. Roth de fato tocava a minha cabeça, era exatamente no ponto onde havia uma dor lancinante, sem que eu lhe dissesse. Na verdade, ele foi a primeira pessoa que realmente tocou minha cabeça. Meu clínico geral nunca havia feito isso, nem o neurologista, nem o fisioterapeuta. Minha hipótese de trabalho é que José, com sua hipersensibilidade e outros sintomas, ficará com o cérebro difusamente ruidoso em virtude da lesão, e que Roth, com suas técnicas, permitirá ao seu cérebro neuromodular-se pelo restabelecimento da condução normal. Pude ver uma dramática demonstração da capacidade de Roth de normalizar a ativação neuronal quando conheci uma adolescente que tinha epilepsia grave. A causa era incerta, mas ela sofrerá uma lesão na cabeça quando criança, o que pode causar o transtorno. Sua epilepsia era tão grave que lhe foi implantado um marca-passo. O dispositivo destinava-se a interromper a atividade convulsiva, enviando sinais ao cérebro. Ela também podia ligá-lo se sentisse a aproximação da convulsão. Mas isso trazia apenas resultados parciais. Depois de várias sessões de repadronização de matriz, a frequência de suas convulsões diminuiu radicalmente. O motivo pelo qual considero útil a certos pacientes submeter-se à repadronização de matriz antes de outros tratamentos é que, estando bloqueado o fluxo geral de energia, os outros tratamentos podem não funcionar tão bem. Como sabemos que as lesões na cabeça também podem aumentar o risco de demência, epilepsia e certos tipos de Parkinson, considero prudente fazer uma avaliação de matriz depois de um golpe na cabeça. Também vi Roth tratar pessoas com traumatismos cranianos agudos logo depois de sofrerem a lesão, recuperaram-se muito mais rapidamente do que se o tratamento tivesse sido adiado. A observação desses casos levou-me a esperar que um dia a repadronização de matriz seja rotineiramente aplicada em emergências hospitalares. Apêndice 3 Neurofeedback em casos de TDA, TA, epilepsia, ansiedade e trauma cerebral. Neurofeedback é uma forma sofisticada de biofeedback e um tratamento extremamente útil em muitos distúrbios descritos neste livro. Foi reconhecido recentemente pela Academia Americana de Pediatria como tratamento tão eficaz quanto medicações para combater sintomas de TDA e TA. Raramente apresenta efeitos colaterais, pois é uma forma de treinamento cerebral. Também foi aprovado para tratamento de certos tipos de epilepsia, revelando-se eficaz em muitos outros distúrbios, entre eles certos tipos de ansiedade, estresse pós-traumático, distúrbios de aprendizado, lesões cerebrais, enxaquecas e sensibilidades que afetam o espectro autístico, para mencionar apenas alguns. É um tratamento neuroplástico, mas não é mais conhecido por ter sido introduzido pioneiramente antes de a neuroplasticidade ser amplamente compreendida. Como vimos, quando os neuronídeos disparam aos milhões, geram ondas cerebrais. Essas ondas,
que podem ser medidas desde o início do século XX, são medidas em ondas por segundo. Diferentes ondas cerebrais são relacionadas com os níveis de consciência e os tipos de experiência consciente. Por exemplo, o eletroencefalograma mostra ondas muito lentas quando as pessoas estão dormindo, ou têm lesões cerebrais. As ondas cerebrais tornam-se mais rápidas quando elas entram num estado onírico, meio acordadas, e em seguida num estado tranquilo e focado com olhos abertos. E tornam-se ainda mais rápidas se a pessoa estiver muito ansiosa. Uma série de descobertas acidentais feitas por Bell e Sterman, inicialmente com gatos, mostrou que animais ligados ao aparelho de EEG eram capazes de aprender a treinar suas próprias ondas cerebrais. Em trabalhos conduzidos por Sterman para a NASA numa fase inicial, foi usada essa técnica de autotreinamento para prevenir epilepsia em astronautas. Devido ao transtorno, o cérebro dispara demais. Os astronautas estavam contraindo epilepsia por causa da exposição ao combustível do foguete. Numa sessão convencional de neurofeedback, o aparelho de EEG é conectado à pessoa, uma maneira não invasiva de detectar ondas cerebrais, e a seguir as ondas são mostradas numa tela de computador. Pessoas com TDA e TA muitas vezes apresentam menor quantidade das ondas calmas e focadas, chamadas ondas beta lentas, e mais do tipo de ondas que a maioria de nós apresenta quando adormece, ondas teta. Quando um professor interpela um aluno que parece estar olhando pela janela com um olhar vidrado e pergunta: João, está ouvindo ou está dormindo? João, cuja parte do cérebro está gerando ondas teta rápidas, está na verdade a ponto de dormir, e não consegue resistir. Numa sessão de neurofeedback para TDA, a pessoa é treinada a elevar as ondas associadas ao foco tranquilo e a diminuir as ondas associadas ao estado de sono e à impulsividade sempre que são mostradas na tela. Embora o neurofeedback envolva o uso de equipamentos eletrônicos, acredito que funciona mais ou menos segundo os mesmos princípios que o método Feldenkrais. Ambos os métodos desenvolvem maior consciência, o que pode levar a alterações neuronais e a neurodiferenciação. Em outros termos, quando Feldenkrais treinava os alunos a refinar a consciência sensorial causada pelo movimento, estava treinando-os a fazer maior uso do feedback proporcionado pelos sentidos. Alguns livros introdutórios ao neurofeedback e uma intervenção correlata chamada de neurofeedback de baixa energia são relacionados nas notas do fim do livro. 1.